Daí, pessoal, mais uma resolução. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir em relação ao total de calorias diárias 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as figuras que seguem. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o triângulo, o losango, o pentágono, o hexágono ou o octógono. Vamos pensar assim, que a ingesta adequada, aí, segundo essa nutricionista, é de 60% de carboidratos, então vou pôr assim, 60% carboidratos, 10% de proteínas, e 30% de gorduras. Então isso é a recomendação. Aí eu quero representar isso numa figura, de forma que as áreas em cada polígono seja proporcional à porcentagem que é recomendada aí para esse determinado grupo de alimentos. Então vamos pensar assim, uma forma de fazer esse exercício, que eu acho bastante confortável, é fazer com as proteínas, que tem aí um valor bem tranquilo de 10%, e analisar isso nas figuras. Caso eu tenha mais de uma figura onde as proteínas estejam corretamente representadas com 10% da área, aí eu pego um outro grupo de alimentos, os carboidratos ou as gorduras. Mas eu vou começar com proteínas, porque eu tenho aqui 10%, é um valor bom de fazer, é um valor bem redondo, é a 10ª parte. Então, 10ª parte da figura. Então, 10% corresponde à 10ª parte, corresponde a 1/10. Então, eu vou procurar aí qual dos polígonos, ou quais a região das proteínas corresponde a 1/10. Tá? Então, se eu tiver mais de uma, como eu te falei, eu tenho que escolher um outro grupo e fazer a mesma análise. Tá? Bom, deixa eu aqui usar um raio mais estreito. Deixa eu me ver aqui. Esse aqui tá bom. E vou usar então, vamos pensar primeiro nesse triângulo, olha só. Aqui eu tenho a região das... Vou pintar as proteínas aqui, para que fique bem didático, Aqui está a região das proteínas. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou verificar o quanto percentual representa isso. Então eu vou dividir assim, aqui bem no meio. Aí eu consigo aqui, mais 1, 2, 3 triângulos iguais a esse aqui. Ok? E o mesmo eu faço aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. 9 triângulos iguais, de mesma área. E aí o que acontece? Proteínas corresponde a um desses 9. Corresponde a 1/9. E 1/9 é diferente de 10%. 10% é 1/10. Então, triângulo já não está eliminado. Vou para o losango. Losango, olha o que tem aqui, essa parte aqui, toda ela aqui, é a metade do losango, é 50%. Então, se eu dividir aqui, eu tenho que esta região aqui é 1/4 do losango. Então, dá para dizer que essa região aqui, esse triângulo canto aqui, corresponde a 25%. E as proteínas, tu observar, usar aquela mesma técnica de pintar ali, As proteínas estão aqui, elas estão ocupando
metade desse triângulo. Ou seja, as proteínas estão ocupando 12,5%. E 12,5% diferente de 10%, portanto, losango também não serviu. Vamos pensar no pentágono. O pentágono, as proteínas estão nesta região aqui, ó, nesse triângulo. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir, olha só, aqui, ó. Vou dividir esse pentágono em 5 triângulos iguais. Olha, e aqui eu tenho, ó, um desses triângulos. Então, esse triângulo aqui, ó, ele corresponde a 1/5. 1/5 da área toda, ou seja, esse triângulo, ele corresponde a 20%. Como as proteínas estão correspondendo a metade desse triângulo, olha só, então corresponde a 10%. E aí, então, eu consigo perceber que a resposta correta é o pentágono, porque realmente as proteínas, ou pelo menos por enquanto, né? Pode ser que o hexágono e o octógono também, mas por enquanto o pentágono está servindo pelo menos para as proteínas. Então, tá fechando. Outra coisa que eu podia pensar aqui nesse desenho, olha só. Aqui eu tenho as proteínas. Aqui eu tenho um outro triângulo igual das proteínas. Aqui eu divido, ó, outro triângulo igual das proteínas, outro triângulo igual das proteínas, e assim vou dividindo, ó. Igual, aqui outro igual, aqui até metade, e assim por diante. Aí, se tu observar logicamente, que eu tenho aí 10 fatias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatias. E as proteínas correspondem a uma dessas fatias, ou seja, 1/10. 10%. Então, realmente, né, eu concluo que as proteínas, os 10%, foram satisfeitos. Então, por enquanto, o pentágono está servindo. Vou analisar as proteínas no próximo agora, que é do hexágono. Então tá aqui, ó. As proteínas estão nesta faixa. Se tu observar esta faixa aí, corresponde, olha só, se eu ligar aqui, ó, e aqui também, semelhante ao que eu fiz no pentágono. Estou dividindo o hexágono em 6 triângulos equiláteros. E as proteínas equivalem a metade desse triângulo equilátero aí. Ó. Desse triângulo equilátero aqui, ó. As proteínas correspondem à metade. Então, nota que eu tenho, para cada triângulo equilátero, eu tenho mais 2 iguais ao triângulozinho das proteínas. Então é como se eu tivesse aqui 12 fatias. 1, 2, 3, 4, que é a fatia das proteínas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fatias. Então as proteínas, elas estão correspondendo a quanto? Estão correspondendo a 1/12. E 1/12 é diferente de 10%, já que 10% tem que ser 1/10. Ok? Então, o hexágono também não serviu. Então, eu eliminei mais uma, por enquanto, realmente está fechando o pentágono. Vamos fazer o raciocínio no octógono. O octógono, vou seguir no mesmo tipo de raciocínio. Deixa eu pintar aqui primeiro as proteínas. E olha só, vou dividir aqui em triângulos também. Acho que essa técnica aqui foi uma técnica bem escolhida, olha só. Aqui, ó. Ficou feio isso aqui. Tem um triângulo, aqui tem outro.
outro, mais um outro aqui e um outro aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Um octógono, eu tenho aí 8 triângulos. E as proteínas, elas correspondem à metade disso. Então, fatias iguais a essa fatia verde aqui de proteínas, eu tenho 16, né? 8 vezes 2, 16. Por quê? Porque em cada fatia das 8, eu consigo dividir em 2 fatias iguais à fatia destinada às proteínas. Então, eu tenho aí num total de 16 fatias. Então, as proteínas aqui, elas estão ocupando uma região de 1/16 da figura. E 1/16 é diferente de 10%, já que 10% é 1/10. E aí o octógono também está eliminado. E aí eu consegui então finalizar, né, encontrar a alternativa correta, que é o pentágono, analisando apenas as proteínas. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço. Caso esse vídeo tenha aí te ajudado, né, nos teus estudos, e tu tenha acompanhado o canal e esteja aí se beneficiando das resoluções, se tu fizeres a gentileza de compartilhar os links dos vídeos na tua linha do tempo do Facebook, eu te agradeço. Isso vai fazer com que o canal fique mais visualizado e tenha aí uma ampliação nas suas visualizações. Mais pessoas acabam usufruindo das resoluções, que o objetivo é esse, né? Que mais pessoas acabem se beneficiando dessas resoluções aí. Forte abraço, bons estudos, sucesso e até a próxima.